Imagina a cena: o salário cai na conta e, em questão de horas, já evaporou em boletos, dívidas e pequenas compras que nem trazem lembrança. A sensação é de correr numa esteira sem nunca sair do lugar, sempre esperando o próximo pagamento, sempre com medo do que o patrão vai decidir sobre seu futuro. E é aqui que surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. Será que dá para transformar esse mesmo salário em um caminho de liberdade financeira? A maioria acredita que enriquecer é coisa de sorte, herança ou golpe de sorte no mercado. Mas quando se olha de perto a história de nomes como Warren Buffett, a verdade aparece de forma quase provocativa. Não existe mágica, existe método. O que diferencia é a forma de lidar com o dinheiro, a coragem de investir primeiro em si e a disciplina para construir renda passiva que trabalha enquanto se dorme. O paradoxo é simples: quanto mais cedo se aprende a controlar o pouco, mais cedo o muito começa a aparecer. E é por isso que o vídeo de hoje pode ser um divisor de águas. Aqui não tem truque fácil nem promessa de riqueza da noite para o dia. O que você vai descobrir são passos concretos de como investir, hábitos que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo com pouco. Um roteiro que começa com pequenas mudanças no salário e termina com algo que nenhuma empresa, nenhum patrão e nenhuma crise pode tirar: a verdadeira liberdade financeira. Eu lembro do dia em que olhei meu salário cair na conta e, antes mesmo de respirar, o dinheiro já tinha virado aluguel, conta de luz, assinaturas esquecidas e um café que eu nem precisava. A sensação? Como se eu trabalhasse para todo mundo, menos para mim e para a minha sonhada liberdade financeira. Foi quando conheci a serenidade de Warren Buffett. Nada de magia, nada de promessa de noite para dia, só disciplina, clareza e uma bússola simples para transformar o salário em ferramenta de construção. Eu decidi falar de investimento e de investimentos do jeito que vivo, com exemplos reais, pele em jogo e zero floreio. Se você já cansou de ouvir o patrão ditar seu tempo, segue comigo. Vou te mostrar como investir o próprio tempo, o próprio dinheiro e a própria atenção, passo a passo, até que a renda passiva comece a sussurrar mais alto que o boletim de boleto. Eu não nasci organizado, eu me tornei. Troquei a pressa por método, a ansiedade por um roteiro que cabe no bolso e na agenda. No começo, eu tropeçava, claro, comprava por impulso, confundia recompensa rápida com progresso e deixava o algoritmo decidir meu humor e meus gastos. A virada veio quando percebi que meu salário precisava de um plano com começo, meio e continuidade. Um pacto comigo mesmo para acelerar o que me dá poder de escolha e frear o que suga energia. Foi aí que, como investir, deixou de ser dúvida teórica e virou ação diária. Separar um pedaço do dinheiro no ato, proteger esse pedaço como se fosse sagrado e tratar cada real como um pequeno funcionário trabalhando pela minha liberdade financeira. O segredo não é correr, é não parar. Hoje, quando alguém me pergunta por onde começo, eu respondo sem rodeio: começa entendendo que dinheiro é um soldado disciplinado e você é o comandante. Se você não dá ordens, o mercado, o marketing e o patrão dão. Meu compromisso aqui é didático e direto, com pitadas de humor para desarmar a tensão e com o método de Warren Buffett como trilho. Nada de planilhas mirabolantes. Primeiro vem a mentalidade, depois a mecânica e por fim os números que, atenção, vamos sempre escrever por extenso para educar o olhar e evitar velocidade sem direção. Vamos alinhar salário, investimento e renda passiva como um trio afinado. E já que você chegou até aqui, segura firme, porque o primeiro passo é o que abre a porta. Quer ver como eu me pago antes de todo mundo e por que isso muda tudo? Eu aprendi da maneira mais dura. Se eu não me pagasse primeiro, ninguém faria isso por mim. O salário entrava e já estava prometido ao patrão do cartão de crédito, as contas automáticas, as pequenas tentações que pareciam inofensivas. Warren Buffett dizia que quem guarda antes de gastar, constrói liberdade financeira, e eu resolvi testar. No mesmo dia em que recebi, separei 10%. Parecia pouco, parecia até sacrifício, mas foi aí que o jogo começou a mudar. Porque no fundo, não é sobre o valor inicial, é sobre a disciplina que você cria. É como plantar uma semente que no começo é invisível,
mas um dia vira árvore dando sombra e frutos. Só que logo percebi outro inimigo silencioso: a dívida. Não adianta querer falar em investimento ou em renda passiva enquanto o juro come o que você constrói. Era como encher um balde furado. Então comecei a atacar o problema pela raiz. Renegociei, cortei cartão que não precisava, e cada vez que quitava uma parcela, eu sentia um peso sair das costas. A sensação era quase física. Mais leve, mais livre, mais dono do meu tempo. Eu entendi que cada real que eu pagava de dívida era um real que voltava a trabalhar para mim, e não contra mim. É libertador perceber que o dinheiro pode deixar de ser algema e virar ferramenta. E sabe qual foi a virada de chave? Quando entendi que controlar gastos não era ser pão duro, mas ser inteligente. Eu comecei a anotar cada saída, até aquele café rápido ou assinatura esquecida. No fim de 30 dias, parecia que eu tinha descoberto um mapa do tesouro mostrando onde meu salário estava sendo enterrado vivo. E ali, com clareza, consegui definir limite. Criei um teto mensal para o supérfluo e tratei isso como jogo. Se acabou, só no próximo mês. Esse simples hábito deu clareza e paz. Porque o que Warren Buffett ensina é simples. Quem domina seus gastos ganha tempo, ganha escolhas, ganha liberdade financeira. E a partir daí, comecei a pensar não só em cortar, mas em crescer. E crescer do jeito certo. Eu descobri que o melhor investimento que já fiz não foi em ações, imóveis ou negócios, mas em mim mesmo. Warren Buffett dizia que o maior retorno vem quando você coloca energia no próprio crescimento. E eu percebi que estava certo. Comecei dedicando 30 minutos por dia à leitura. Um capítulo de um livro sobre finanças, um artigo sobre como investir, até mesmo um podcast durante a caminhada. No início parecia pouco, mas esse hábito virou um divisor de águas. Era como trocar lentes embaçadas por óculos novos. De repente, eu enxergava oportunidades que antes estavam escondidas, e meu salário começou a ganhar propósito. O curioso é que esse processo não custa caro. A internet hoje é uma biblioteca infinita. Cursos gratuitos, vídeos, newsletters e até clássicos como O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, ou Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Cada página lida me dava a sensação de ter colocado mais uma ferramenta na caixa. E quanto mais ferramentas eu acumulava, mais fácil era construir estratégias sólidas. Quando entendi de renda passiva, percebi que o caminho da liberdade financeira não era só trabalhar mais, mas trabalhar de forma mais inteligente, deixando o dinheiro criar raízes e multiplicar sozinho. E foi nesse ponto que a ficha caiu. Depender só do patrão era como tentar equilibrar a vida em uma mesa de uma perna só. Se aquela perna quebra, tudo vai ao chão. Então, comecei a buscar novas fontes de renda, mesmo pequenas. Fiz freelas, vendi coisas paradas em casa, investi em ativos que pagam dividendos. Cada fonte extra era como adicionar uma perna a essa mesa instável. E quando vi, meu salário já não era mais meu único apoio. Eu tinha construído aliados. Cada renda passiva, cada investimento bem colocado, funcionava como um funcionário invisível, trabalhando enquanto eu dormia. E foi aí que percebi que a mesa começava a ficar firme de verdade. Eu aprendi que o jogo do dinheiro não é só sobre quanto você ganha, mas sobre como você se comporta quando tudo ao redor parece desmoronar. Warren Buffett sempre disse que é preciso manter a calma quando todos estão em pânico, e isso mudou minha visão de investimento. Enquanto muita gente corre para vender quando vê a bolsa cair, eu entendi que é nesse momento que surgem as melhores oportunidades de como investir. É claro, não é fácil ver seu salário aplicado encolhendo na tela, mas disciplina é escolher a estratégia em vez da emoção. Foi quando passei a tratar o mercado como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E sabe qual foi o maior aprendizado? Evitar as chamadas dívidas ruins, aquelas que não geram retorno nenhum. Parcelar celular de última geração, pagar juros absurdos no cartão, tudo isso era como cavar um buraco e tentar correr ao mesmo tempo. O que eu fiz foi inverter a lógica. Cada real que antes iria para juros, começou a ir para ativos que produziam renda passiva. É como trocar uma torneira aberta, desperdiçando água, por um rio que enche seu lago dia após dia. E esse lago virou meu símbolo de liberdade financeira. Cada gota, cada investimento,
Era um reforço contra imprevistos e crises. Mas existe um ponto que poucos comentam. Dinheiro sem propósito é vazio. Eu mesmo já conheci gente com muito mais que 100 mil no banco, mas sem paz nenhuma. Foi aí que entendi os 2 últimos passos de Buffett: a generosidade e a sabedoria que o dinheiro não compra. Quando comecei a doar parte do que tinha, seja tempo ou dinheiro, percebi que a verdadeira abundância não diminui quando você compartilha. E quando escolhi a simplicidade, vi que meu valor não estava no que eu ostentava, mas no que eu construía por dentro. Isso deu sentido a cada escolha de como investir, a cada real poupado, a cada decisão de longo prazo. E agora, a grande pergunta é: como aplicar tudo isso no seu dia a dia para nunca mais depender de um patrão? Chegou a hora de olhar para o seu salário com outros olhos. Não é mais sobre sobreviver até o fim do mês, é sobre assumir o controle e transformar cada real em um aliado poderoso. O patrão não pode decidir até onde você vai. Quem decide é você, quando entende como investir de forma inteligente, sem se deixar levar pelo impulso. Cada passo que você dá em direção à renda passiva é uma porta que se abre para a liberdade financeira. E cada escolha errada que você evita é uma corrente que se rompe. A decisão está nas suas mãos. Vai continuar deixando o dinheiro escapar ou vai aplicar o que aprendeu para construir algo sólido, duradouro e transformador? A sua vida pode mudar em 10 anos se você começar hoje, e o melhor momento para plantar essa semente é agora. O futuro não espera, o mercado não espera, o tempo não espera. A pergunta é: você vai esperar? Então, coloque isso em prática e lembre-se sempre: crise é para quem dorme.